Olá, seja bem-vindo a mais um podcast As Donas. Donas de casa, donas do seu próprio negócio e donas de um coração ensinável. Eu sou Lorena Ribeiro, estou hoje aqui com a Alexandra e com a Mariane Ribeiro, nossa convidada super especial, que vai se apresentar para nós, conta um pouquinho para nós quem é a Mari, o que você faz. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari. Então, hoje eu sou dona do meu próprio negócio, então eu tenho um escritório de brand design, né? Além disso, eu tenho uma startup também voltada para o mercado NFT, né? O metaverso. E também sou consultora de beleza da Mary Kay, futura diretora. Logo estou aí assumindo, tendo meu carro rosa. Esse é um pouquinho do que eu faço hoje no dia a dia, né? A minha história começa mais ou menos assim. Sou formada em design, então eu atuo na área já há 11 anos. E eu fui conhecendo o mercado, né? Antes trabalhava apenas com identidade visual. Fui conhecendo o mercado, entendendo que uma identidade visual sem estratégia, ela não serve de nada. E aí comecei a estudar sobre branding pessoal, sobre brand para pequenas empresas, grandes empresas também. E fui me apaixonando e hoje é o que a gente faz, é o nosso foco principal no escritório. Que legal. E conta pra gente, como que surgiu essa ideia, né, do branding, como que você começou a atuar nessa área? Você sempre atuou como, hoje você é empresária, né? Compartilha conosco um pouquinho disso, Mari. Então, o brand ele veio assim com essa necessidade de mercado de fazer uma coisa mais conectada com o público, né? Porque eu não sei se vocês sabem o que é branding, mas eu vou contar um pouquinho e a gente vai entendendo, né? O brand ele é o quê? É a gente trabalhar a sua imagem, a reputação no mercado. É a maneira como você faz. Porque o que a gente vê muito no mercado? Muitas empresas, muitas tecnologias, muitos serviços e todo mundo se comunicando de uma forma igual. E o mercado olha para você e se ele vê que você é igual a todo mundo, gente, ele vai escolher você por ser o mais barato. Que é um tipo de posicionamento válido, mas é um posicionamento que se você aumentar 10 centavos, R$1 que seja no seu serviço, no seu produto, o cliente reclama. Porque você não está agregando valor. Então, quando eu falo, né, o modo como você faz, a gente fala do atendimento, como você trata o seu funcionário, como que o mercado te vê. E aí vai ficar bem mais claro, por exemplo, quando a gente fala da Bauducco. A Bauducco é uma empresa de alimentos que o forte deles é panetone, certo? Mas o que eles vendem? A ideia de tradição, o contar a história, e eles fazem isso em todos os pontos de contato da marca. Que é o quê? Nas embalagens. Você vai ver que tem lá contando a história. A embalagem, ela traz essa ideia de tradição. A tipografia, a letra que eles usam, traz essa construção que veio lá da Itália. Eles contando a história da receita. Então, tem N panetones no mercado, várias marcas. Mas por que a gente compra a Bauducco? Por que a Bauducco é a empresa que tem essa imagem mais forte na nossa cabeça? Por isso, porque ela conta a história. É a forma como você faz, não é o que você vende. Por exemplo, quando a gente fala de Coca-Cola também, né? Coca-Cola, ela vende um produto, serviço, um produto, né? Que é o refrigerante. Quando eu falo qual que é a maior referência, qual que é a empresa que mais se destaca em relação ao refrigerante, a gente vai falar Coca-Cola. Qual que é o produto mais barato do mercado? A gente tem o que? O Dolly. Ninguém lembra do Dolly. Nem sabia que existia. Então, eu ia ter dificuldade de lembrar o nome do mais barato. Então, o mais barato é o Dolly. Por que as pessoas não falam do Dolly? A referência é Coca, que é o refrigerante mais caro do mercado. Porque a Coca, ela vende a ideia do estar junto, a ideia de família, do compartilhar. E a gente sabe que o Natal... Gente, Natal, a ideia do Natal está muito ligada à Coca. Nós estamos em novembro, chegando agora o Natal. A gente já começa a se movimentar. A gente sabe que quando o caminhão da Coca passa, uau, o Natal está chegando. É um evento, né? Eles passam toda a programação dos lugares onde vai estar, dos horários. Exatamente. Então, o brand é toda essa... É você fazer uma promessa e você entregar isso para o seu cliente, para o funcionário, para todos os pontos de contato da sua marca. É você ter uma imagem muito bem formada na cabeça do seu cliente. E isso precisa ser feito de uma forma muito estratégica. Às vezes, a gente faz de uma forma intuitiva, né? Eu falo muito assim, o nosso modo de vestir está relacionado ao nosso brand. A imagem que a gente quer trazer para o mercado. A gente faz isso de uma forma intuitiva, de uma forma
sem estratégia, mas todos os pontos de contato, eles precisam ser pensados para comunicar aquilo que você quer trazer de imagem para o mercado. Então, o brand, quando você faz isso, uma coisa que é importante a gente falar, gente, é o quê? O brand você não faz hoje e amanhã você para. Você faz hoje, amanhã, depois, durante anos, durante décadas, entregando a mesma mensagem. É uma construção, né? A Coca-Cola nunca deixou de fazer, mesmo sendo a mais lembrada, né? A Bauducco nunca deixou de fazer. Você vê as propagandas até hoje, traz essa memória, né? Da tradição, da receita, igual da Bauducco, né? Uhum. Então, as marcas, as grandes marcas e as marcas menores, elas estão começando a despertar para isso, né? Porque o que eu vejo hoje no mercado? As empresas, elas estão falando, mas elas não falam com o público dela. Ela não entende o que é valor e ela nem consegue se diferenciar. Por isso que elas têm tanta dificuldade de oferecer um serviço qualificado com preço maior, com valor agregado. Porque o mercado olha e vê todo mundo igual. Mas, Mari, aproveitando e fazendo uma pergunta sobre essa questão das empresas falarem e simplesmente falarem sem ter uma estratégia, sem falar por seu público. O brand ajuda nessa questão da identificação do público, porque assim, quando é microempreendedor, por exemplo, a pessoa que está começando, às vezes até empresas que já têm muito tempo, às vezes ela não consegue, ela fala sem estratégia e simplesmente fala sem identificar qual que é o público ou que mensagem seria melhor para aquele público, a forma de tratar esse público, da mensagem ser mais assertiva e chegar, né, com mais assertividade mesmo para o cliente. O brand ajuda nesse processo? Como que funciona isso? Vamos lá, ele ajuda. Uma das primeiras coisas que a gente faz dentro de um projeto é entender qual que é o seu cliente ideal. Quais são as dores, quais as expectativas. A gente vai traçar esse perfil entendendo quanto que ele ganha, quais marcas ele consome, porque tudo que a gente trouxer na comunicação precisa estar alinhado com ele. Uma das primeiras coisas que a gente faz também é a gente entender, no caso das grandes empresas, a gente vai entender uma cultura. Porque o que acontece muito também dentro do mercado? A empresa tem um projeto de brand muito bem estruturado, muito organizado, só que ele não está conectado com a cultura da empresa. E aí não faz sentido, porque os funcionários não aderem. Quando eu falo de brand, a gente não pensa só em cliente. A gente precisa conversar com o público interno, com os nossos funcionários, com fornecedores, com pessoas que têm contato com aquela marca ali. Então, essa construção de reputação, ela é 360. Não, ela não pode acontecer só em um ponto, só em um determinado momento. É em tudo. Onde o seu cliente está, onde o seu público está, tudo aquilo ali precisa estar conectado. E aí, quando a gente fala dessa construção de brand, qual que é a consequência disso? A gente tem uma imagem muito bem posicionada. O cliente ele não vai brigar por preço, porque ele entende que você está fazendo uma coisa diferente, que você não está entregando um produto ou um serviço, né? Você investe menos em comunicação. A gente vê propaganda da Coca? Vê, mas é bem menos, né? Não é uma coisa constante, a gente não é bombardeado de informação com relação à Coca a todo momento, é pontual. Uhum. E aí a gente entende por que ela é muito forte na época do Natal, porque a Coca está associado com essa ideia da família, do estar junto, entendeu? Ótimo. E aí, você falando de empresas, mas no começo da sua fala, você também colocou que isso também, que o brand também se aplica a pessoas físicas, né? A imagem que a pessoa quer passar, seja um autônomo, você atende pessoas físicas também? Como que funciona? Fala mais pra gente. Quando a gente fala de brand pessoal ou personal brand, a gente trabalha principalmente dentro de uma empresa, né? Para destacar você, trabalhar a sua imagem dentro de uma corporação. Dentro de uma pessoa física, dentro dessa área, a gente trabalha também. E aí, uma das fases mais importantes, eu costumo falar que o brand pessoal é uma fase de autoconhecimento. É um momento de autoconhecimento. Porque dentro das nossas reuniões, das nossas conversas, a gente vai entender quem que é a Lorena na essência dela, o que ela tem de melhor para a gente trabalhar essa imagem dela com a família, com os funcionários, com as pessoas que têm contato com ela. E aí, a gente faz isso de uma forma estratégica. A gente começa a trabalhar a Lorena com essas pessoas.
ao mesmo tempo que a gente vai trazer isso na comunicação dela, na forma com que ela se mostra para o mercado, na forma com que ela veste, se porta. Então, tudo isso é feito de uma forma muito estratégica. Por exemplo, a Lorena, ela é diretora da Mary Kay. O que ela vende? Ela não vende produtos da Mary Kay. Ela vende um posicionamento. Eu sou diretora, estou no meu 4º carro rosa. Ela fala isso muito na fala dela. Então, o que ela promete? Uma vida com liberdade, ganhos acima de 5 dígitos. Ela vende essa imagem de mulher sucedida, muito bem sucedida no mercado. Então, as pessoas que olham para ela falam, eu quero ser igual a Lorena. Por isso que a gente tem que fazer todos esses alinhamentos, né? De comunicação, de atributos de marca, sempre trazendo o que é melhor. No brand, a gente não vai focar nos desafios que você tem, né? Porque a gente tem muito dificuldade de encontrar o nosso ponto positivo, as coisas boas que a gente faz. E, na verdade, o brand, a gente vai focar só nisso e reforçar cada vez mais aquilo que você quer trazer para construir uma reputação em torno ali da sua imagem. É legal você falando assim, que parece um momento terapêutico, né? Quando você está ali se descobrindo. Eu não fiz, mas imagino, né? Só da sua fala, assim, que deve ser um momento, assim, bem legal, assim, terapêutico mesmo, né? Para você se conhecer, identificar o que são seus pontos mais relevantes, né? E o tanto que isso traz leveza, né? Sim. Porque isso, pro branding, mas em qualquer outra área, né? É uma orientação que normalmente eu dou para as minhas consultoras. Os pontos a serem melhorados, eles vão sempre existir e a gente tem que ter atenção a eles, sim, mas não foco neles. Senão a gente sofre, senão fica difícil, fica doloroso, o processo fica, né, desafiador demais. Então, a gente vai sempre focar no que você já é bom, naquilo que já são seus atributos fortes, né? Exatamente. Então, na imagem também, né? Tem uma parte bem bacana do branding, que uma das fases, que eu peço para você escrever a sua história. Lá desde quando você era pequenininha, lembranças da infância. E aí, aquele momento é um momento de muitos insights. Porque às vezes você vai escrevendo a sua história e você vai lembrando de momentos desafiadores que você superou, momentos de trauma, e vai entendendo o porquê de muitos outros processos que você vive hoje na vida adulta. E aí, dentro dessa história, né, mais uma vez, a gente não ressalta essa parte difícil, dramática, porque o objetivo da marca não é mostrar isso. Mas quando a gente olha para a sua história, a gente vai entender ali o que você trouxe de pontos e reforçar aquilo, porque aquilo ali pode ser inspirador para uma outra pessoa. É verdade. Que a nossa história, gente, uma das formas de diferenciar as marcas, as empresas, é através da nossa história. Porque conecta, porque transforma. Então, esse processo é bacana. E é que nem eu falei, é um processo de autoconhecimento. Que às vezes a gente não teve um insight, a gente não percebeu que a gente é bom em alguma coisa. Mas quando a gente está ali escrevendo, gente, a mágica acontece. E quando tem outra pessoa para ler e falar, nossa, viu isso que você escreveu, né? Você prestou atenção nesse ponto? Porque às vezes também a gente só escreve, né? Só coloca lá e não dá atenção que aquilo, às vezes, pode ser um ponto importante ou algo que foi muito relevante para você no passado e que agora pode fazer sentido, né? Então, a questão da consultoria, né? Eu penso que auxilia muito nesse processo, porque você não está sozinho, né? O tanto que é diferente, o quanto é mais gostoso, né? E é mais assertivo quando você tem um especialista que te direciona. Porque você pode simplesmente fazer, né? E o fazer como é que é? O feito é melhor que o bem. O feito é melhor que o perfeito. Mas você pode fazer de qualquer jeito ou você pode fazer de uma maneira mais assertiva. Né? E fala pra gente como que se dá essa relação com os clientes, né? Para você conseguir ser mais assertiva dentro da expectativa do cliente. Então, a gente trabalha muito com sonhos, com transformação, né? Eu costumo falar assim, a promessa da minha marca, quando a gente volta o brand para as empresas, nós transformamos a sua empresa na última Coca-Cola do deserto para o seu cliente. Então, dentro disso daqui, o que eu quero dizer? A gente trabalha para conectar a sua marca de uma forma estratégica com as pessoas. Marcas e pessoas. O foco é esse. Dentro do branding pessoal, a gente trabalha com aquele momento de transformação e a gente precisa lidar, além dessa expectativa, com a ansiedade do cliente, né? E o bacana é que funciona, não vou falar que eu sou psicóloga, mas o cliente ele se abre.
E acho que a principal característica que a gente tem que ter é ser empático e estar disposto à conexão. Eu falo muito sobre conexão porque quando a gente escuta a história do outro, aquilo ali pode transformar a nossa vida. E entendendo qual que é a dor dela e acolhendo, gente, é muito bacana. O processo flui muito mais leve. Porque eu falo muito sobre isso, né? Da gente caminhar com leveza. Porque no dia a dia, às vezes, a gente tem que lidar com umas situações bem rígidas, desafiadoras. Então, nada na nossa vida pode ser pesado, né? Tem que ser muito leve. E quando a gente olha para esse cliente, a gente entende a dor dele e entende como é que a gente pode ajudar e oferece isso para ele, ele fala, gente, ele se sente acolhido. É isso então, que eu preciso, né? É isso que eu preciso. É tão bom ouvir isso, né? É, porque eu vejo muito, assim, uma necessidade das pessoas serem ouvidas. Às vezes, a Lorena vai oferecer um produto para o cliente e ele começa a falar. Gente, ele só quer falar. O produto é consequência. Sim. Você entende? Então, dentro de uma estratégia de marca, dá para você trabalhar esse acolhimento, né? Se fizer parte da sua essência. Dá para trabalhar essa questão de proximidade, né? Eu falo assim que eu sou muito abençoada porque meus clientes são ótimos. Gente, não reclama. Torna-se amigos, né? A gente torna amigo de frequentar a casa do outro, de sair. Mari, nós vamos fazer uma festa aqui na empresa e eu quero que você venha. Eu faço questão. Então, é uma relação de muita proximidade. Tanto que, como que eu me apresentei? Olá, meu nome é Mari. Mari, para trazer essa ideia de proximidade. Entende que tudo é muito estratégico. Quando eu comecei a olhar para o meu próprio brand, meu brand pessoal, eu usava muito preto. E a Lorena, você me conheceu nessa época, Lorena? Acho que não. Acho que de março pra cá já tava assim, né? Mais colorido. Então, gente, preto. Calça preta, blusa preta, um batom vermelho. Trazendo uma ideia, assim... Queria trazer a ideia do profissionalismo, mas estava muito alinhado com uma marca rígida, séria demais. Preciso mudar isso. Porque, eu gosto de trabalhar essa proximidade, eu gosto de trabalhar essa união com as pessoas, de conexão, de ouvir mesmo a história delas. Gente, roupa colorida agora. Você quase não vai me ver de preto, porque eu quase não uso. É muito cores vivas, cores jovens, cores que trazem essa ideia de acolhimento. Porque quando eu vou fazer um briefing com o cliente, eu estou acolhendo as expectativas dele, as dores, os desafios, as coisas boas, tudo isso. Então, essa é a estratégia da minha marca. Por isso que eu chego e me apresento, olá, eu sou a Mari. O tempo todo vocês vão falar, eu quase não falo Mariane Ribeiro. Parece que traz uma seriedade e eu não quero. Não quero que a minha marca seja associada a isso. Eu quero uma coisa mais leve, entendeu? Olha que bacana, e agora você tem, junto com a Mary Kay, ferramentas para você já trabalhar, mesmo que num momento rápido ali, de forma express quase, né, o branding pessoal e trazendo tudo isso, né, toda essa conexão, essa questão das cores que tá às vezes no batom, na maquiagem. Como é que você tá se sentindo nesse novo ambiente? Gente, eu amo. Eu amo, sinceramente, eu me encontrei na Mary Kay e esses dias a gente foi fazer um evento numa empresa e eu achei bacana porque era Outubro Rosa, né, a Lorena até estava comigo, ela foi lá me ajudar e a dona falou, Mari, ela sabe que eu trabalho com brand, ela falou, Mari, eu quero que você faça uma palestra sobre brand pessoal, para você conversar com essas mulheres. Gente, olha que bacana, associei Mary Kay, fizemos uma tarde lá de cuidados, fizemos spa facial, conversamos com elas. No final teve a palestra. Gente, eu achei que aquilo ali foi incrível. Para mim foi muito transformador. E ali eu entendi que dá para caminhar com os dois juntos. Porque eu gosto de estar com a mulherada. Se você me falasse, Mari, vamos participar de um evento para mulher. Eu tô lá. Eu gosto muito de estar junto, de acolher, porque eu sei as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Então, a Mary Kay, ela veio para mim, para complementar o meu trabalho, né? Para eu estar ali com aquelas mulheres, para ouvir a história delas, para transformar a realidade, porque a gente sabe, né? A consequência de tudo isso é a venda do produto. Só que o que vem antes disso é aquilo que eu falo: conectar, acolher, que são as estratégias da minha marca. Mas eu faço isso, gente, porque é da minha essência.
Tá? Eu acho importante. Né? Eu falo que é estratégia, mas não é uma coisa forçada. Nunca pode ser. Porque as pessoas, natural, né? As pessoas percebem quando é mentira, quando não é real, né? Eu acho que a nossa energia conta muito. Então a Mary Kay, ela veio para isso, né? Para ajudar, para agregar mais um pouquinho ali a questão do seu posicionamento, da imagem que você passa, né? E a gente sabe que isso vem muito também do nosso autocuidado, da nossa autoestima, né? Porque imagina uma mulher sem autoestima, sem cuidar da pele. Gente, parece que ela não vai, ela não caminha, ela não consegue deslanchar, né? Então, a Mary Kay, ela ajuda nisso, né? Ela é uma forma é um pilar dentro desse brand, dentro dessa construção de marca e de posicionamento, né? É uma ferramenta a mais, né? Que bacana. E nós somos, acho que eu já até comentei isso aqui em algum outro momento, mas nós somos corpo, alma e espírito, né? Assim como quando eu me arrumo, isso melhora o meu ânimo, o meu astral, né? Então eu costumo brincar, sem querer diminuir, mas a gente não consegue imaginar uma mulher deprê naquele dia que ela é madrinha de um casamento, ela vai pro salão e ela faz, né, cabelo, maquiagem, faz as unhas. Mulherada sai de lá batendo cabelo, mudando tirando selfie, mudando a foto do status do WhatsApp, né? Exatamente. Então, e é isso que acontece no final desses momentos que a gente faz, né, de autocuidado. É quase que terapêutico mesmo, né? Você olha o final, assim, nesse dia do evento na empresa que nós fomos juntas, eram quase 30 mulheres aproximadamente. Era. E aí você olha aquele mar de mulheres, assim, todo mundo, né, sorrindo e diferente, e solta o cabelo, e já mudou o ambiente, o astral, o clima, né, a energia já é outra. Lorena, você lembra de uma mulher que a gente fez o spa facial dela? Ela tava com muita mancha, ela era loira. Acho que você fez um antes e depois dela, não fez? Vi, eu lembro. Gente, foi transformador. Ela tava com o rosto todo manchado, cheio de melasma. Você via que ela tava, assim, bem descuidada. Ela não tava se cuidando. A gente fez o spa dela na hora, gente. A transformação foi nítida. Ela já começou a sorrir. A gente já tirou a foto dela. Aquilo ali, eu vejo que existe o antes da Mary Kay e o depois. Porque o depois, ele é recheado de confiança. Uau. Sabe? Você brilha. E eu que ouço muitos podcasts dos livros e tudo mais, a Mary Kay fala muito sobre isso, né? É trazer a mulher à luz, é fazê-la brilhar. Gente, não tem nada melhor do que essa confiança, essa autoestima. Porque aí ela revoluciona o mundo, ela toma conta de tudo. Ótimo você ter falado disso, porque você pode dar dicas pra gente, inclusive. Além de usar os produtos Mary Kay, o que mais que a gente pode fazer, assim, para as mulheres, né? Vamos falar aqui para as mulheres, né? Já que a gente estava falando do Outubro Rosa, da ação que vocês fizeram, o que a gente pode dar de dica para essas mulheres se sentirem mais empoderadas, mais encorajadas, mais autoconfiantes, né? Olha, não é todo dia que a gente acorda bem, isso é fato. Eu faço um exercício que parece idiota, parece besta, só que eu acho que não é. Tem dia que a gente acorda de mau humor do nada. Você simplesmente acorda e fala, af, que dia, né? O que eu faço? Eu fico em frente ao espelho, eu boto a mão na cintura como se fosse Mulher Maravilha, e aí eu começo a falar pra mim mesma, Mari, você é foda, você é linda, você é comunicativa, você é dona de empresa, você é empresária, você é isso, você é aquilo. Aquilo ali me ajuda. Eu amo. Além disso, o que eu faço? Meditação. Ah, que bacana. Eu faço meditação todo dia de manhã. Por quê? Quando a gente acorda, a gente precisa aproveitar essa energia para dar um up, pra gente visualizar como é que vai ser o nosso dia. Eu acredito muito nessas coisas de cocriação, de energia. Então, quando às vezes a gente acorda nervoso, meio estressado, sem saber, você foca em coisa boa. Porque quando você foca, ai, nossa, vai ser mais um dia, aí vai ser um dia muito pesado. Então, você olha, você faz uma meditação, você relaxa a sua mente.
Mas meditação não é você não pensar em nada, gente. Porque a gente acha que é isso. Eu não dou conta de meditar. Não. É o pensamento vem, você deixa ele ir. Porque o que a gente faz? Fica matutando, a gente fica numa briga interna o dia todo. E aí você briga com todo mundo, porque você está pesado. Então a meditação ela ajuda muito nisso também. E assim, uma coisa que eu acho importante é a gente parar de ouvir as pessoas. Uau. A gente tem que ouvir o nosso coração. Deus, o que você acreditar. Quando a gente se acalma, quando a gente silencia a nossa mente ali, a gente vai tendo insights, as coisas vão acontecendo de um jeito muito transformador, né? Pelo menos para mim funciona muito bem assim. E aí você vai tendo clareza, né? Você vai tendo... as coisas vão acontecendo de uma forma que você nunca imaginou na vida. Então, é uma mensagem que você recebe, você vai entendendo e vai buscando os sinais de uma forma leve, entendeu? Então, essas são algumas dicas que ajudam. E quando eu acordo nervosa, estressada, sabe o que eu faço? Gente, eu faço maquiagem e vou pra academia. Essa semana foi tão engraçado porque eu fui pra academia todos os dias maquiada. Desse jeito aqui, ó. Só não fui de batom vermelho porque não passei ainda. Mas cheguei lá, nossa, Mari, você tá bonitona maquiada. O professor da academia. Falei, eu tenho que vir pra academia feia? Eu tenho que vir bonita. Isso aí. E aí, eu entendi que a partir daquele dia, eu falei, gente, eu tenho que estar mais atenta ao meu cuidado, né? Porque às vezes no dia a dia, a gente deixa de fazer. Sim. Só que quando a gente deixa de fazer, parece que todo o resto de ruim acontece. No dia que você acorda e não faz maquiagem, eu, por exemplo, parece que eu fico numa autoestima assim, tão... Eu falo, gente, eu vou passar um batom. Quando eu passo um batom, assim, passo o meu rímel, eu falo assim, a Mary Kay tem um rímel que é olhos de travesti, que eu falo. Que fica assim, ó, o sol. E eu adorei o nome by Mari, né? Olhos de travesti. Gente, parecendo que seu olhar brilha. É uma coisa de louco. Você passa assim, está normal. Meu Deus, aquilo ali é mágico. Então, eu que gosto muito de rímel, de passar delineador, essas coisas, e de batom, gente... Batom nunca fica feio, né? Mas é isso, né, gente? O coração alegre formoseia o rosto. E o contrário também é real, né? Então, a gente consegue ali, do mesmo jeito que a alma e o espírito influencia, né? No sorriso, no brilho do olhar que a gente fala. O contrário também é verdadeiro, né? Então, a gente não pode negligenciar essa que normalmente do tripézinho aí, né? Corpo, alma e espírito, a gente sempre tende a achar que o corpo é o menos importante, o espiritual, e é tão importante quanto, porque a gente vive, mora e habita nesse corpício terreno aqui, né? Então a gente tem que cuidar bem dele. Eu acho que a gente tem que alinhar todas as partes. Equilíbrio, né? Equilíbrio sempre. Não dá, por exemplo, também para você trabalhar só a sua marca profissional e esquecer da sua pessoal. Sim. Não tem como, gente. A vida é esse equilíbrio. E aí, eu queria fazer uma pergunta justamente nesse aspecto, né? Porque aí, o empresário contrata lá a consultoria, quer fazer todo o seu posicionamento, a estratégia, ele identifica que só a logo não é suficiente, realmente, né? A gente sabe que não é. Como envolver os funcionários, né, os colaboradores da empresa, a comprarem essa ideia e a fazer, né, parte desse processo, né, do brand? Como que vocês fazem? Como que é feito isso? É tão engraçado, porque quando a gente chega na empresa para conversar com o público, para entender essa cultura, eles acham que o dono está fazendo uma entrevista para demitir. Primeira coisa. Então, eles têm receio de falar, né? Então, o que eu tento fazer? Eu tento conversar, olha, isso aqui é um processo de brand, explicar, vai acontecer isso, aquilo. A gente quer, né, trabalhar os processos internos, essa melhoria de comunicação. Então, eu nunca tive dificuldade. Na verdade, quando eu sento para conversar com um funcionário, teve um dia que um funcionário ficou conversando 2 horas comigo. É terapêutico. É terapêutico, tanto que ela achou que eu era psicóloga. Eu falei, não sou psicóloga, a gente está trabalhando para cuidar da reputação, a gente quer trazer coisas mais conectadas, entendendo quem são os funcionários, como é que a gente pode trazer isso. Porque o brand, ele vai auxiliar até o RH da empresa. Porque o que muitas vezes o RH faz? Ações. Mas aquela ação está fazendo sentido para o funcionário?
Às vezes tá, às vezes não tá. Então, entendendo, construindo essa essência da marca, entendendo, as coisas fluem mais fácil. E aí, essa comunicação com o funcionário, com o público, todo o resto flui de uma maneira mais leve. É isso. E aí tem processos de treinamento para os colaboradores poderem entender melhor esse processo? Ou é feito só a entrevista mesmo, esse contato direto com o colaborador? Como que é isso? No final do projeto, já validado, construído, porque a gente vai validando etapas junto com o dono da empresa. No final, quando está tudo validado, a gente faz um treinamento junto aos funcionários, para entender qual que é essa nova essência da marca. Porque, por exemplo, quando a gente fala de um DNA de marca, a gente traz essa essência que isso vai servir para o RH contratar pessoas. E aí fica bem claro, por exemplo, Chili Beans, vocês conhecem a marca? Sim. A Chili Beans, ela é uma empresa que vende óculos, né? O principal produto deles é o óculos. Só que, o que eles vendem? Ousadia, jovialidade. Como é que são os funcionários deles? Tudo descolado. Descolado. Exatamente. Cheio de tatuagem, roupona larga, alargador, brinco. Entende que a essência da marca é essa? Então, eles contratam pessoas assim. Por exemplo, se fosse para eu fazer uma entrevista na Chili Beans, eles não me contratariam jamais. Porque eu não sou ousada. Não do jeito que eles precisam. Entendeu? Então, essa definição de essência, ela vai ajudar nisso. Né? Não é só na comunicação, mas em todo o resto. Se você quiser gerir a sua empresa por um processo de gestão de branding, é possível. Aí a gente faz todas as medições, tem uma série de KPIs que o pessoal fala. São os indicadores. Traduz, por favor. Que são esses indicadores para a gente entender como é que era a marca antes e como que ela está sendo vista agora pelo mercado, pelos funcionários, após toda essa construção. Que bacana. Dá para fazer uma releitura da marca, né? Dá. Dá para fazer uma releitura sem desconectar da sua essência, que é o mais importante. Uau, adorei. Ótimo. Adorei, gostoso, né? Demais. Eu fico pensando assim, enquanto gestora de RH, por muito tempo eu atuei, né, na gestão de pessoas dentro de organizações. E aí, quando você tem essa definição, né, da marca, e aí que isso está claro, isso facilita demais na contratação. Demais, porque você consegue ter a pessoa certa para o lugar certo, sabe? Uhum. Igual a Chili Beans contrata pessoas com esse perfil, porque a identidade dela é essa. E isso facilita demais para quem é, né, do RH, e que se você tem um volume grande de contratações, te ajuda a fazer contratações mais assertivas. Maravilhoso isso, adoro. Então, isso aí reduz o turnover da empresa. Sim, reduz custo. Exatamente. E não facilita, não é só no RH. É no marketing, na publicidade. No retorno financeiro, né? Que você consegue investir. Você investe, porque é um investimento, você investe na marca, no desenvolvimento de todo o projeto, mas você também tem retornos disso. Você não fica refém do mais barato, você não fica refém, né, daquele cliente que só está com você porque você cobra baixo. Né? Se você cobrar um pouquinho a mais, se você sai um pouquinho ali da linha do que ele está acostumado, tipo, não vou ficar com você, né? Uhum. Porque tá caro. Não, e vira aquela briga de cliente com o dono da empresa, com a negociação. Ah, você reduz 10 centavos na cotação, ele vai lá, não, eu quero 20. Aí você reduz 20, não, eu quero 30. Vai ser suficiente. Né? Porque você está brigando por preço, por vender um produto, você não está vendendo uma imagem. Exatamente. Né? É aquilo que eu falei no início. O posicionamento de ser o mais barato do mercado é válido? É válido. Você quer ser reconhecido dessa forma? Eu não. Mas tem empresa que quer. E tá tudo bem, então vamos trabalhar essa estratégia. Só que há briga por preço. Exatamente. E é aquele que a gente estava compartilhando aqui um pouquinho antes de começar, que eu queria citar, né? Que foi uma postagem do Paulo Cuenca, que já tem até alguns dias, bastante tempo, e que ele cita aqui o Joshua Bell, um dos violinistas mais famosos do mundo. Vou ler, gente, olha que bacana. Esse violinista tocou por 45 minutos na estação de metrô de Washington, utilizando um violino de 1713, que vale mais de $1 milhão. Enquanto ele tocava de graça, somente 6 pessoas pararam para ouvi-lo. Uma pessoa aplaudiu e, no total, ele arrecadou $20. Quem ouve essa história dificilmente imagina que 3 dias antes ele tinha feito um concerto
em Boston e os ingressos de $100 se esgotaram em poucos minutos. Essa é a prova definitiva de que não importa o quão bom você seja, se você não parecer bom, ninguém vai te ouvir. É o que o branding faz, né? É, exatamente. Ele traduz aquilo que você realmente quer transmitir. Não basta ser bom, tem que parecer, tem que transmitir a sua essência de verdade, né? É exatamente isso. Esses dias eu fiz uma postagem que eu acho que faz muito sentido com isso que você trouxe agora, Lorena. Por quê? R$5 é barato ou caro? Depende comparado a quê? Depende da referência, né? Tudo bem. R$5 é caro para quem tem R$10. Porém, R$5 é barato para quem tem R$100 mil. R$35 é barato para quem tem R$1 milhão. Entende? Por isso que a gente precisa entender e olhar quem é meu público, porque o que faz sentido para ele, como que eu posso agregar valor? Porque o caro e o barato, ele é relativo. Sim. Você entendeu? Então, não adianta a gente, da mesma forma, a gente querer vender Mary Kay para alguém que recebe R$100 de salário. O nosso público, isso Mary Kay, isso serve para qualquer empresa, a gente precisa entender para quem é o nosso serviço, e não adianta, a gente não vende para todo mundo. E tá tudo bem, gente. Tem empresa para atender todo mundo. Sim. O que acontece muito que eu vejo? As empresas, elas têm medo de definir esse público. Mas Às vezes segmentar, né? Exatamente. Mas se o cliente chegar aqui, eu não vou atender? Vai. Obviamente que vai. O cliente bateu na sua porta sem esforço nenhum, você vai atender ele. Mas o seu esforço de comunicação, você não vai conversar diretamente com esse cliente. Porque para ele não faz sentido ter uma empresa igual a você. Tá tudo bem. Tá tudo certo, entendeu? A gente pode atender um público diferente, mas conectado, entendendo a necessidade dele, porque a nossa empresa, ela precisa trazer uma necessidade para um determinado público, entendendo que não é todo mundo. Arrasou. Adorei. Amém. Vamos marcar outro, né, pra gente falar mais de branding, imagem pessoal. Passou tão rapidinho, né? Passou, deu o quê? Muito bom. Muito bom, gente. Adorei, Mari. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por compartilhar com a gente, né, um pouco do conhecimento nessa área, né, que é sempre muito bom a gente aprender. Estou amando fazer podcast, né? Estou aprendendo muita coisa. E fica o convite para uma próxima edição, né, amiga? É verdade. Nosso intuito é esse, é trazer informação relevante, entendendo que tem muita coisa, né, pra gente compartilhar. E a gente quer trazer convidados especiais, assim, para falar de tanta coisa bacana. Obrigada, viu, Mari? E para você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, né, compartilha. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Gente, obrigada e vamos brilhar. Vamos brilhar. Até a próxima. Até a próxima. Até. Um beijo. Beijo.